Esse podcast é para profissionais que precisam de aprovação da alta direção para investir em projetos de excelência. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou o Kenny Alves, de novo aqui com você. Aê! Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Legal. Muito bom ter você aqui com a gente. Kenny, seja bem-vindo de novo. Obrigado. Muito legal a gente estar juntos. Legal, né, cara? Você que tá fechando negócio graças ao QualiCast. Eu fico feliz feliz que alguém tá ganhando dinheiro, cara. Tá vendo só? Isso daí quer dizer que quando as coisas estão alinhadas, tudo acontece. Tudo acontece, né? Mas né? também quando não tá, meu amigo, eu vou falar uma choradeira daquela. Um brigueiro, né? Ouvi dizer que isso tem na empresa dos outros. Aqui na ForLogic nunca tem, né? Pois é, eu acho que isso acontece nas empresas francesas. Na França. Eles choram muito em francês lá. Muito. Então, mas hoje o nosso podcast, pra você que tá ouvindo a gente, que os caras já vão xingar porque a gente não entra no tema, hoje a gente vai falar de como aprovar um projeto com alta direção. E é legal trazer o Kenny aqui, porque o Kenny tem essa habilidade e expertise de lidar com os famigerados diretores, né, Kenny? Eu lido com vários, né? Apesar de eu também ser um deles, né? Então, acho que tem essa relação aí de proximidade. Mas é legal da gente pensar nessa pergunta, né? Porque às vezes eu fico olhando a turma reclamando muito no dia a dia, seja lá na qualidade, nesse processo todo, que eles têm dificuldade. Mas muita dificuldade para poder aprovar um projeto, né? E na hora que a gente está falando de um projeto, nós temos que pensar em excelência. Porque um bom projeto é que ele seja coerente e consistente. Sim. Ou seja, que ele faça sentido para as empresas. Agora, o que eu vejo da turma tentando aprovar de projeto excelente, ou seja, desconectado de tudo, é impressionante. Aquele projeto de pioria contínua, né? Nossa. E que você vai implantar e ele vai degringolar algumas coisas. Sabe? Se o cara implementar aquilo, cara, ele iniciou... É o princípio do caos. O caos. Você acha que o inferno começou que nada. Agora, né? Pô, legal. Projetos de pioria contínua a gente vê, né? Acontece. É o que mais a gente encontra por aí, mas é legal. Tá aí um bom tema aí pra gente conversar agora, né? E vamos falar sobre isso. Muito legal, mas antes, ô Monize, vamos falar um pouquinho de quem que é o Kenny. Pra você que tá ouvindo a gente, né? Sim. O Kenny já participou de outros episódios. Exatamente, episódio 87. Como construir um planejamento estratégico de qualidade. E o 99. Como pôr em prática o planejamento estratégico no dia a dia do negócio. Olha aí. E o Kenny, se apresenta o que você faz, cara? Pra quem não ouviu esses episódios, que nós vamos perdoar dessa vez. Nós vamos perdoar dessa vez. Só nós vamos dessa perdoar vez. A turma. Então... Mas legal, eu sou um faz. líder educador que eu contribuo com as empresas para elas atingirem os objetivos dela, né? Então a gente tem uma empresa de inteligência aplicada nos negócios que acaba desenvolvendo esse caminho, né? Com os diretores, com os presidentes, porque uma coisa é a gente pensar isso tudo na estratégia e depois como é que a gente alinha isso no tático e no operacional. E até esse tema que nós estamos conversando agora tem a ver com os dois anteriores que a gente conversou, né? Porque uma vez que eu vou elaborar um planejamento, eu estou pensando exatamente num projeto. E eu preciso ter projetos ligados dentro desse planejamento. E quando a gente vai no outro tema, que é o como implementar aquilo tudo e não deixar essas pontas soltarem, tem a ver com esse conteúdo também que nós vamos falar hoje. Sim, né? porque eu lembro que a gente falou muito nos podcasts anteriores sobre o planejamento ser um processo. Exato. E como a gente tem vários projetos que são startados a partir dali. Né? Eu acho até uma coisa que a turma não entendeu isso ainda, é que um projeto é um processo na sua fase embrionária. Muitas vezes. Isso é verdade. É isso aí. Né? E aí é interessante a gente pensar nisso, porque na hora que a gente está falando de excelência, né? Atingir esse ponto, e muitas vezes na hora que a gente vai pensando nisso, eu vejo um gap que tem nessa aprovação de projeto. É uma dificuldade muito grande, porque você tem que ligar esses três elementos, né? Ou a estratégia, o tático e o operacional. E é uma dificuldade, isso eu lido com esse negócio o dia inteiro, eu lido com várias empresas, né? E essas empresas sofrem com esse tipo de coisa, porque às vezes o líder tá lá pensando em executar algo que tá na estratégia dele, ele tem um líder intermediário que tá fazendo tático e tá pensando num projeto que tá desligado com essa estratégia, e o pior, chega lá a turma do operacional que tá ajudando nesse processo todo a caminhar e vem com outra coisa que não tem nada a ver com nada. E aí essa dificuldade, como é que eu ligo esse negócio todo, né? Sim. Então tá aí uma coisa que a gente costuma fazer, é ajudar as
as empresas a alinhar esses pontos e costurar isso. E claro, né, isso tudo tem que dar dinheiro. Se não dá dinheiro, tá tudo errado. É muito legal que a gente já Importante. começou a falar do tema, né? A gente tá falando de... porque a gente gravou um podcast 108 e se o cara não ouviu o 108 agora, a gente não perdoa. Você desliga esse podcast Jamais. agora e apague do seu celular. Então, você tá no YouTube, você fecha. Esquece. Não, mas brincadeiras à parte, não precisa fazer isso. Se alguém fez, me liga, porque você é muito tonto. Você não precisava fazer, foi uma piada. Às vezes o cara não me conhece, né? Primeira vez que ele tá ouvindo. E ele já desiste agora do podcast, que falou, o Jesus me ofendeu. Né? Então, pode ser, eu ofendo faça pessoas. Logo, o projeto do Geis não está alinhado com as minhas necessidades. É, então exatamente. ele tá me ofendendo. Tá me ofendendo. Mas o 108 a gente falou sobre análise crítica pela direção. Né? E a gente discutia o que a gente tem que ter numa análise crítica, quais são os temas que a gente tem que buscar, puxar nessa análise crítica, o que tem que estar lá. E o Kenny tocou num tema sensível agora, que é, isso tem que dar dinheiro. E Moniz, eu acho que a gente podia trazer aquela pergunta de abertura que você colocou ali, que é uma pergunta legal, porque bate muito nisso. Ó, isso sempre tá nas reuniões do time dos qualiteiros, onde não tem o pessoal da direção, é óbvio. Né? O que eles falam, Moniz? Não. O que eu ouvi dizer alguém falar isso na França? Não, aqui no Brasil isso não... Aqui no Brasil tá tranquilo. Bom, o que a diretoria valoriza? É só dinheiro mesmo? Não dá pra falar mais nada com os caras? Cara, é só isso que rola. Eles não querem saber das minhas não conformidades? Eles não querem saber da qualidade do produto, da satisfação do E cliente. da auditoria? Ele não quer saber, é só dinheiro mesmo. Não, mas olha só, é legal a gente dizer isso, né? Quando ele só quer saber de dinheiro, quer dizer que a informação que você tá levando pra ele não tem diferencial nenhum. Ou seja, não faz sentido, não agrega. E é interessante, né? Porque esse linguajar aí da turma, né? As minhas não conformidades, as minhas auditorias, né? Mas, cara, nós temos um problema enorme, que é transformar isso em dados sensíveis que reflitam valores, inclusive econômicos. E aí é interessante da gente pensar nisso, porque não há essa ligação, né? Então a turma às vezes discute isso e não consegue conectar numa linguagem para a direção entender. E aí fica achando, na hora que vai lá, é claro, o diretor vai perguntar, porque é uma coisa pragmática, lógica, nós estamos num negócio. Inclusive, o cara não aceita receber o salário dele em não conformidades, né? Pois é. É mais ou menos isso, né? Agora, né, em horas de auditoria. Como Ideias. você paga? Horas de auditoria. Em ideias de melhoria. Pois é, e não é isso. Então tem hora que a gente tem que fazer essa conversão. Seria como se eu estivesse tratando de moedas em pontos diferentes. Mas uma dificuldade que, pensando como diretor, como às vezes eu estou dirigindo, ou estou participando de alguma sessão de algum fundo, estou presidenciando algum ponto, estou presidindo, aliás, algum ponto, o que acontece ali que me chama muita atenção? É exatamente essa desconexão. A gente fala de elementos que não viram uma linguagem universal que está ligado com rentabilidade, com lucro, com dinheiro. E às vezes a turma tem muita dificuldade de falar disso. Até parece que tem medo de ganhar dinheiro. Eu nunca vi esse negócio todo. Parece que é um pecado falar desse negócio. Mas no fundo todo mundo quer. E na realidade a gente precisa fazer as conexões necessárias e entender o quanto custa o que você está dizendo. Qual o impacto desse negócio todo. Então uma não conformidade... Ela custa dinheiro, Ela né? custa dinheiro. Então ela precisa ser traduzida. Uma auditoria bem sucedida... Ela te economiza ajuda, dinheiro, ela dá resultado. Uma pancada de coisa. Agora quando ela também não foi tão bem sucedida, ela também está te ajudando, hein? Porque isso ainda pode se desdobrar muito mais, então tem um impacto. E aí entra o grande problema. Como é que eu vou aprovar um projeto se eu não utilizo todas essas informações ao favor da formação desse projeto? A gente estava conversando hoje, né, sobre uma situação dessa, de uma pessoa, né, que estava aqui, queria contratar nosso software e tal, e a gente tem esse papel também de abrir a visão da pessoa em relação em quais pontos a qualidade impacta. E ela foi trazer aquilo para a direção, e o que a direção respondeu para ela? Olha, os orçamentos desse ano estão só para aquilo que é crítico e urgente. E olha só que legal isso, hein? E assim, daí a gente olhou assim um pra cara do outro e falou, ué, a qualidade não é? Entendeu?
Então deu certo. Você falou, que bom, então eu tô aprovado. Tá tudo certo, então vamos em frente, né? Mas até o próprio profissional, porque isso é muito verdade que o Kenny trouxe, né? O próprio profissional, ele não conectou a qualidade como crítica e urgente para o negócio. Então, Poxa vida, né? Uma das grandes responsabilidades da qualidade é justamente tratar aquilo que é crítico e aquilo que tá urgente pegando fogo. E mais, que coloca a empresa em risco. Não, e evitar que as coisas cheguem nesse ponto, né? Porque se você tá tratando muita coisa crítica e urgente, muito provavelmente você não tratou o que era importante no passado, né? Exatamente, e aí gelo, você não faz esse alicerce. Então, sabe aquele projeto que de repente não foi aprovado? Ele pode estar exatamente aí, nesse ponto, entendeu? Você bate e fala assim, se o seu diretor falou isso, o que você responde pra ele? Fala assim, a gente tá trabalhando com orçamento só pra crítica urgente porque no ano passado você não aprovou que era importante. E daí você pega o seu currículo e manda pra alguém, porque assim ele vai mandar o seu embora. Com certeza, nessa empresa você não vai ajudar mais. Mas olha só, tem... Ai, que droga. Não é pra você mandar embora, viu, cara? Não é pra você mandar embora, meu irmão. Mas a gente tá... Você pode falar isso com jeito. Mas, Kenny, trazendo esse ponto que você trouxe ali das conexões e conectando isso que a Moniz trouxe, a gente já usou esse termo aqui algumas vezes no passado. A gente tem que falar a linguagem da alta direção. Pois é. A gente fica falando qualitez, a gente fica falando qualquer outro dialeto. A gente tem que, o cara tem que entender. Eu sempre uso o exemplo lá das partes interessadas, né? Se chamar o diretor para discutir as partes interessadas, ele vai mandar você pastar. Agora, se você falar assim, pera aí, vem cá conversar que eu sei como a gente vai emitir mais nota fiscal, ou seja, vai atender mais cliente. Opa, é uma parte interessada. É uma parte interessada. Eu sei como é que a gente vai fazer os caras produzirem mais felizes. Colaborador, é uma parte certeza. Interessada. Então, você traz para ele aquilo que ele consegue compreender. Você vai falar, pô, mas o diretor então não tá ligado na qualidade. Ele está ligado na qualidade. Só que ele tá ligado de uma maneira mais pragmática do que você, menos apaixonada. Talvez ele tivesse ligado até naquilo que a qualidade resulta. Gera, né? Sim. Gera, isso entendeu? aí. Então, acho que tem esse ponto mesmo. Então, é interessante da gente pensar nisso, porque, no geral, os profissionais que estão nessa situação de não conseguir aprovar, seja um projeto, seja um recurso, ou então que está dentro do orçamento e que não quebrou. Porque assim, quando todo mundo entende que é super importante, o orçamento vai para o espaço. Vamos entender uma coisa até interessante que a gente vê, né? Quando a gente começa a entender o tamanho do risco, da urgência que é aquilo, meu amigo, você muda o planejamento da empresa de fio a pavio. Se você está colocando o negócio em risco, a turma vira. Parou, vamos chama as equipes aqui, vamos recombinar, vamos refazer e vamos subir com novos projetos. Eu gosto muito de metodologias que caminham por esse lado, né? Sim. Então, acho que até ligando nesse processo todo, a gente vem conversando muito até sobre a questão dos OKRs, Sim. esse negócio todo, né? O OKR é uma metodologia que ajuda a gente a fazer isso. Sim. Né? E ajuda, inclusive, a gente a desdobrar um projeto e mais. Ela demonstra qual o resultado esperado que aquele projeto vai trazer, ou seja, o que ele vai contribuir com você no final e quanto ele vai te gerar. Porque nós estamos falando de negócio. A gente não está falando de outra coisa. Como você falou, né? Não dá para pagar o salário com horas, conformidade, né? Com não conformidade. De auditoria. E assim, a gente bate nisso, Kenny, porque você trouxe... Só para o nosso ouvinte, o cara que está ouvindo a gente, o OKR é Objectives Key Results, né? Quando a gente tá falando Objetivos de resultados chaves, né? Traduzindo. É bom procurar, e quem tiver interesse procura no Google que vai encontrar bastante material. Mas quando você fala disso, Kenny, e traz essa realidade da grana ser importante pro diretor, é porque o diretor assume. Porque ela é importante para todo mundo, cara. Pois é. Sim. Existe um nível de consciência na diretoria, e aí eu não tô puxando o saco pros caras não, tá? Muitos diretores que eu tô interagindo o tempo todo, eles têm um nível de consciência sobre o quanto custa. Esse nível de consciência do quanto custa é ligado naquilo que a gente vai entregar. Logo, o projeto começa a fazer sentido ou não. E ele começa a entender que quando você tem muito projeto que não faz sentido, eu também tenho prejuízos. Prejuízo em quê? Em tempo, por exemplo. Eu posso ter um monte de projeto indo, mas que não vai conectar direto com os meus objetivos estratégicos que estão fechados lá, até inclusive no planejamento. Sim. Então, às vezes, o que eu encontro muito são projetos que naufragam, que são até bons projetos, mas que não estão ligados no core da empresa ou então naquilo que ela está buscando naquele instante. Então, de repente, acaba naufragando mesmo. Agora, as diretorias, em geral, que eu lido, eles têm maturidade suficiente, viu? Para entender e dizer isso aqui dá, isso aqui não dá, tá nesse ponto, não tá naquele. E eu já vi muitos diretores construírem novos processos a partir de uma virada
e com a percepção que ele teve. Ele percebeu que ele precisava subir aquele projeto, ele tinha um orçamento fechado, alguma coisa, sei lá, ele vai entrar em contato com o fundo, com quem está investindo, vai explicar a situação, vai chamar um comitê deliberativo, emergencial, vai fazer alguma coisa e vai ajustar as condições para que possa se executar aquele projeto. Ou seja, começa a agregar valor. E aí acho que começa essa virada toda. E tem muita dificuldade desses líderes da qualidade conseguir conectar esses pontos e levar isso, né? Tanto é que tem muito líder que tem medo de apresentar projeto para a diretoria. Tem. O cara vai me tirar da sala. Eu já ouvi isso. Vou perder meu emprego, né? Ele vai me tirar da sala, vou perder. Como é que eu vou justificar que eu tô gastando hoje X e eu vou ter que gastar 300% a mais? Meu amigo, você tem um problema. A sua não conformidade agora está em xeque. As suas auditorias estão em xeque. Tudo aquilo que você produz no sistema da qualidade está ficando em xeque. Porque nessa hora, é por isso que muitas vezes os diretores não querem investir nessas áreas, porque os caras não sabem dizer o quanto vale aquilo. Sim. Então, como eu não consigo gerar benefício, valor agregado, peraí, né? Então, R$1 é igual a 1 milhão, então corta. Ninguém gosta de perder dinheiro, eu não gosto. Sim. Na minha empresa a gente não queima dinheiro, a gente tenta não queimar. Eu acho que aqui a gente tem uma boa introdução, né, Moniz? Isso, que até porque alguém paga a conta, né? E geralmente a diretoria tá ciente de quem paga a conta. Isso. E mais, olha só, tem muitos diretores que não querem passar a conta para cliente. Isso é legal de pensar, tá? Porque ele sabe que se o projeto não for bem sucedido, aquele negócio todo, aquilo vai inflacionar o valor dele, o preço dele, o custo dele em relação àquela produção. Ele não quer onerar o cliente. Não quer. Então ele tem consciência, mas aí o que a turma fala? Eles só pensam em dinheiro. Mas não é que às vezes o processo é um processo de doce também. Então... Desculpa, às vezes o projeto é um projeto de doce também, né? Sim. Não vai trazer o resultado pro cliente. E é legal falar disso, né? Todo projeto só faz sentido se acertar o cliente. Então, assim... Essa é outra premissa importante. Por que eu não consigo aprovar? Tá apontando o cliente? Se não tiver, não vai aprovar mesmo. E aí você tem razão nisso, porque todo projeto tem um fim aonde? Em contribuir com o cliente. É óbvio, quando você está ouvindo a gente aqui, a gente já se alongou na abertura, mas eu vou falar disso. Você está ouvindo a gente e fala, pô, Gilson, mas o meu projeto aqui era para contratar o QualiExpo, para botar um software de qualidade. Fala comigo. Fala com a Moniz. Então, assim, mas o meu projeto, ou implantar um software, ou para a gente implantar uma área de melhoria contínua, o que isso tem a ver com o cliente? Meu filho, tem tudo a ver com o cliente. Tudo, simplesmente tudo. E aí, já até fazendo um merchan, né? E pensando nisso, mas não é só merchan, porque eu acho que aplica a si mesmo. Cara, o QualiEx é um sistema que ajuda você a simplificar esse processo todo e você conseguir, de repente, transformar a não conformidade em resultado, valor econômico financeiro. A gente bate muito nisso e até a gente toma muita bronca porque a gente não faz propaganda, você sabe. Você é um dos que briga com a gente. Eu sou um dos que briga com vocês. Porque... Mas assim, a gente aqui só pode fechar a QualiEx quando a gente dá retorno. Então, entendeu? Legal da gente pensar nisso, né? Eu treino o time pra fazer desse jeito, né? Tá vendo quando o cara consciência de direção? Como é que é? Tem não que é dar vender retorno. por vender. Não dá, cara, porque daí o cara sai daqui 6 meses. Pois é. Então, não é fazer um projeto. É gerar resultado em gerar tudo, resultado, né? Inclusive cara. no cliente, né? E eu acho que esse olhar que precisa começar a se desenvolver no mercado como um todo, pra gente quando fechar pensa os em projeto. Pra gente fechar os projetos. E hoje isso é um problema que se tem. Eu fico acompanhando algumas empresas que têm, assim, um volume de projetos absurdos. E eu fico vendo os projetos que dão resultado efetivamente. E às vezes, assim, isso me assusta, tá? Porque o número é muito baixo. Mas agora o resultado que desses projetos geram cobre todo aquele prejuízo que você teve, entendeu? E ainda gera muito mais. E aí eu fico imaginando assim, se você acertasse tudo, né? Se você fosse criterioso, ou então pelo menos entrasse na regra de Pareto. Pô, cara. Já seria assim, sabe? Uau, né? Sim. Seria bem melhor. Eu acho que pra abertura, você que tá ouvindo a gente, falou, caraca, acabou o podcast. Calma. Não, isso foi só a abertura. Foi só o Eu começo. tenho mais perguntas. E a gente tem algumas coisas que são legais de colocar aqui, que eu acho que faz muito sentido pra quem tá querendo realmente aprovar um projeto. Mas a gente já tem um comecinho aí. A gente já fez a abertura, então, e acho que agora a gente podia, então, pra mensagem de ouvinte. Vamos ver o que tem aí, Moniz. Tem áudio hoje? Hoje não tem áudio. Então, o que essa pessoa deixou de ganhar? Dinheiro da diretoria? Auditorias? Não conformidades? Bom, agora o que a gente pode dizer pra elas assim, manda seus áudios, principalmente pra você entender por que você não aprova os projetos. Tá aí, Exatamente. A gente só vai contar, acabou o podcast, não tem áudio, a gente não vai contar como aprova.
Muniz, Mas se você quiser uma parte 2 desse podcast, Vai ter que mande mandar. seu áudio aí seu com a sua áudio dúvida, aí. sua dificuldade, que a gente dá um jeito de gravar um Bom, segundo agora se você episódio. também não tiver esse tipo de problema aqui... então tá sossegado, isso entre em acontece só contato na Fran. comigo. Isso, compartilha com a gente, venha participar aqui. ou se você não tem problema para provar projeto, contrato com a Alex. É um projeto Isso interessante. mesmo, cara. Vamos lá, mas tem uma mensagem de ouvinte aqui que chegou para mim via LinkedIn. E a mensagem é da Thaís. E ela fala assim: eu adoro o podcast de vocês. Abro aspas para ela. As piadas são ótimas. Ó. Fecho aspas. E não, mentira. Eu vou abrir a mensagem dela completa. Adoro o podcast de vocês. As piadas são ótimas. E ouvir as novidades de um assunto tão importante que a qualidade é melhor ainda. Vou seguir vocês nas redes. Muito obrigado. Abraço. Ó que legal, cara. Ó. Então, assim, as isso aí. piadas são ótimas. Tudo bem, eu discordo um pouco que ouvir novidades sobre qualidade é melhor do que isso. Mas Um pouco mentirosa, mas assim, leviana. Thaís Tô é brincando, falciane, Thaís. né, Thaís? Não, brincadeira, Thaís. Obrigado pela sua mensagem, querida. Lembrando que a gente nunca fala sobre o nome porque a gente não quer ser processado pela LGPD. Né? E Thaís existem muitas. Se forem me processar, vai ter uma fila grande, né? Então, assim. Mas obrigado, Thaís, pela sua mensagem. E que legal que você gosta das piadas. A gente procura fazer o podcast o mais leve possível. É, o mais né, divertido, o né? mais Porque- divertido. Sim. Pra não ser modorrento. Que a gente Modorrento. recebeu um áudio de um cara e falou assim: eu adorei o podcast de vocês, que não é modorrento como outros que tem por aí. Modorrento. Então, assim, nós olha não somos. isso. Eu quero uma camiseta, Muniz. Eu não sou modorrento. Modorrento. Poxa, pois é, tá aí, ó. Pô, qualidade sem modorrência. Será que existe modorrência? Agora eu não sei. Pô, porque se não tiver, a gente pode até fazer um projeto pra Criar essa palavra. criar essa palavra. Daí a né? alta direção tem que aprovar, viu? Não, esse dinheiro não vai dar em nada. Mas, Muniz, se o cara quiser mandar um áudio pra nós, ele manda pra onde? Pra 43 998 220077. Muito bom, manda áudio pra gente que você vai ganhar os maravilhosos stickers que no futuro vão valer mais do que Bitcoin, que isso é hoje já, porque Bitcoin já não tá valendo mais nada, então essa Pois é, piada, aproveita. faz algumas pessoas chorarem, então Faz. desculpa se você comprou, na Bitcoin ainda tá valendo, tem algumas que não valem mais nada mesmo. E vamos agora pra falar quem é que paga a fortuna incalculável que a alta direção ganha nessa empresa pra gravar esse podcast. Pra aprovar esse projeto do Qualicast. O Qualicast aqui que tá rodando, quem é que banca? O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Muito bem, Kenny. A gente já fez uma excelente abertura falando do tema. Eu gosto que a gente não se delongou em assuntos etéreos, que volta e meia acontece com a Muniz. Ela fica mesmo? De vez em quando ela fica num lugar, em Nárnia. É. Ela não vai logo pro tema, né, Muniz? Nem isso que eles reclamam muito de você. Geralmente sou eu, né? Então, acontece muito comigo. Mas eu tenho que botar culpa em alguém, né? Então, É o chefinho, né? é o chefinho. É o chefinho. É, chefinho. Falando agora de novo do tema, né? A gente já deu uma boa pegada ali, falando de que não é só dinheiro que a alta direção busca, mas que não dá para tirar o dinheiro da conta porque Sim. ela olha para isso, Perfeito. né? Então, o que gera valor? Vamos continuar esse papo. O que é que gera valor para a alta direção? Uma coisa importante que gera valor para a alta direção é a clareza das coisas. Você trouxe um assunto aí legal, que assim, às vezes a conversa fica em Nárnia, né? Fica de uma forma etérea. Tem muito projeto que leva para esse caminho. Tem muito projeto que parece que ele É um não projeto tem... de melhoria que é bem legal, mas bem não- legal, mas legal para Onde? quem? As Onde? pessoas vão ficar muito felizes. Vão ficar muito felizes, tá? Legal. E o que mais além disso? E aí tem Contrata um circo, né? Não contrata podia um ter falado circo, um isso. palhaço, alguma coisa desse Não, tipo. o cara com balão na entrada da empresa, assim, aquele monte de balão. Mas, cara, isso acontece muito. Isso acontece muito. Muitos projetos que a gente recebe para validar. Eu me lembro, uma vez eu estava fazendo uma atividade lá na FGV em São Paulo. E a gente estava validando uma série de projetos que estavam. O pessoal estava apresentando, né? Eu estava junto com o fundo. E a gente estava avaliando o que ia, o que não ia. E muitos dos projetos eram etéreos, cara. Tava todo mundo em Nárnia, literalmente. Porque parecia assim uma ideia bacana, mas que não tinha nenhum fundamento e nenhum resultado que voltasse. Ou seja, o fundamento que eu tô dizendo é que não tinha uma conexão direta com o cliente em si.
Legal. Certo? E outra coisa que não gerava resultado. Então, eu acho que um grande problema que tem aí, que diretoria nenhuma gosta, é ficar viajando, é ficar perdendo a noção do que realmente importa. Então é bom te listar aqui, isso que você está trazendo, o que realmente importa, você listou duas coisas legais. A clareza do resultado que o projeto vai trazer. Então, se você quer aprovar vou começar a responder as perguntas do nosso podcast, né? Por que eu não consigo aprovar? Pô, talvez você não está deixando claro qual o resultado que isso vem. Perfeito. Que isso traz, né? Qual o resultado que vem com esse projeto? Segundo ponto, talvez o cliente não está em evidência no teu projeto. Isso. Porque, cara, eu vou falar, eu sou diretor, assim como o Kenny, né? Mas o Kenny é um diretor rico, eu sou um diretor mais ou menos modorrento. Então, será que funciona modorrento pra isso? Eu não sei. Eu sou um diretor, vou colocar assim, mais singelo. E agora uma coisa que toda vez que me pega é quando o projeto que vem muito projeto para eu aprovar, ele fala do cliente. E ele fala do cliente deixando claro o que o cliente ganha, né? E é importante deixar claro que quando o cliente ganha, a gente vai ganhar, pessoal. Porque não é uma ONG, a gente vai cobrar por isso, vai dar certo. Todo mundo vai sair feliz no final. Legal. E tem uma outra variável que a diretoria olha e que está por trás disso tudo, que é o tempo. Muito legal. Entendeu? A gente precisa pensar no tempo e também no retorno, tá bom? E outra coisa, o tempo, quando você fala o tempo, é o tempo de projeto e o timing também, né? Isso, o timing, quando ele vai entrar, quanto tempo ele vai tá girando, qual o tempo de retorno que ele vai ter. Então existe nessa questão. A variável tempo é importante. A variável tempo é super importante, porque é legal, eu vou ganhar o quê? Em 50 anos. Ah, tá de brincadeira comigo, né? Não dá, isso é um projeto inviável, entendeu? Você sabe que eu fiz uma postagem no LinkedIn outro dia, o cara, eu falando de plano de ação, e teve um cara, o Ditz, que comentou assim, bons executivos olham para a primeira variável é o tempo. Então, legal de você trazer isso. Entendeu? Porque fala, cara, se o tempo tá descalibrado, e ele tem razão. Eu falei, cara, legal. Perfeito. Tem algumas construtoras que eu opero junto com eles, tá bom? Que eles têm dificuldades, né? E construtora, por exemplo, é um negócio desse. Eu tenho um projeto, tem que ser relevante e eu tenho que ter um tempo. E a turma fala assim, mas às vezes a construtora tá demorando. Não é isso. Que se a construtora demorar, ela tem um problema. Vamos colocar aqui uma coisa assim importante dentro de um projeto, quando eu tô dizendo esse ponto. Você tem a variável, por exemplo, do aço. Então, dependendo do momento que você tá, eu conheço empresa que estava fazendo determinadas obras antes da pandemia, na hora que a pandemia entrou, o custo dela foi lá na lua, porque aumentou os insumos, esse negócio todo, e, por exemplo, o aço foi uma coisa assim que ficou absurda, entendeu? Então eles tinham muita dificuldade para poder lidar com isso. Aí a turma fala, peraí, mas não tem problema? Claro que tem problema, o tempo interfere no projeto, o tempo interfere no custo, no retorno. Se ela tivesse conseguido comprar antes. Aí entra uma coisa legal, porque um projeto, ele precisa ser bem feito, e quando a gente pensa num projeto bem feito, a gente precisa pensar não só no cronograma, a gente precisa pensar nas fases dele, a gente precisa pensar no histograma, a gente precisa pensar numa série de indicadores, a gente precisa pensar nas áreas que estão em torno. Então, todos esses elementos são importantes na hora da aprovação, tá? Porque como é que eu vou aprovar um projeto se de repente eu não tenho um recurso ou uma pessoa preparada para determinada gestão, e aí isso começa a soltar o porquê que o projeto pode ser aprovado ou não. E outra coisa que gera valor para a alta direção, então, é se a gente tem recursos suficientes para executar o projeto. Com certeza. Sim. Porque quando a gente não tem o recurso, a gente começa vou abrir uma aspa grande aqui, a apelar para contratar, buscar, encontrar, como se o cara fosse fazer um furo no chão e aparecer um cara. E vira um buraco negro, né, o negócio. Você começa a colocar lá, porque a gente até falou você citou o podcast anterior, né, Jason, que a gente falou sobre suficiência de recurso, que é uma questão de análise crítica. E aí, às vezes, isso não... Até não ter esse preparo que o Kenny trouxe aqui, que é a questão, o cronograma, o quanto que ele vai impactar, mostra esse amadorismo e pode levar também o projeto não ser aprovado, porque não tem noção, não tem clareza do tamanho que é isso e nem até onde vai, né? Pois é, tem esse cliente que a gente opera juntos, só para você ter ideia, tem linha de produtos que chega a quase 12 mil linhas de produtos diferentes. E eu fico imaginando o seguinte, tá bom? Você precisa aprovar um projeto daquele e você tem que pensar só ali que eu tenho 12 mil variáveis distintas, que tem que jogar a favor do projeto como um todo. Então, se estoura um ponto desse... O teu orçamento já não é o orçamento ideal mais, né? Já era. Então, aquele tempo de retorno, aquele tempo... Então, um projeto, ele também tem essa ligação. Não é só dinheiro. A diretoria só olha dinheiro.
olha também, mas ele olha tempo, olha retorno, olha uma série de informações que estão em torno que às vezes para quem está produzindo, ele não consegue enxergar. E muitas vezes a gente tem recursos que o dinheiro não traz. Você Perfeito. pode precisar de uma expertise que Que você Sim, a não competência, tem. né? Pra uma lidar competência, com enfim, aquilo. cara. Não tem. Mas eu vou contratar. Cara, mas daí você vai explodir em recurso, né? Daí o que ia custar X pode ter que começar a custar 3X. Você fala, peraí, Perfeito. mas daí o projeto ficou inviabilizado, porque daí, daí o retorno não vem no tempo Não que você vem queria. no tempo que você está Então, esperando. É isso aí. essa discussão que a gente está fazendo, veja que não é uma discussão de projeto do ponto de vista técnico do PMI ou mesmo Sim. do Scrum da vida. A gente não está pegando gestão de projetos. A gente está falando do que a diretoria olha com base na nossa experiência. Outra coisa que eu vejo que os nossos clientes eles buscam para aprovar, a diretoria busca também, uma outra coisa que eles valorizam muito é a mitigação dos riscos. Opa, verdade. Entendeu? É quando você Demais. tira um problema da frente. Isso. Entendeu? Então, assim, muitas vezes o teu projeto ele vai trabalhar a mitigação de um risco de maneira direta. Então, é óbvio que a gente... O que todo mundo quer, né? São sempre duas dores. Ou eu tenho que ganhar alguma coisa, ganhar um dinheirão, Sim. ou eu tenho que evitar uma dor latente que tá me machucando, uma encravada que eu tenho aqui. Então, quando você consegue resolver esses problemas, né? Tirar um risco ou tirar um problema da sua frente, ou gerar um retorno, é meio que o projeto se aprova sozinho. Eu costumo dizer que é difícil ele não rolar. Perfeito. É difícil ele não rolar mesmo, mas tem uma coisa aqui que é super importante que você vai dizendo nisso, que é assim, quem estiver elaborando o projeto tem que ter muita consciência para fazer isso. Perfeito. Né? Porque uma coisa que eu noto é uma ausência dessa consciência e principalmente do senso de dono, de diretor. De senso de responsabilidade, às vezes. Eu vejo muito projeto, às vezes até irresponsável. Não, e Em outra relação a coisa, um alguns projeto pontos, que né? chega como reivindicação. Então, que aí é outra coisa. Nota, Entendeu? vê só que a Sim. gente está colocando já o ponto em outro lugar, não está mais no cliente, não está mais na contribuição. É o que eu quero, que eu acho que tem que ser assim. Que eu acho que tem que ser assim. É porque, e às vezes eu encontro isso, né? Eu encontro alguns gerentes de projetos que os caras são tão bons que só a mãe deles acredita neles. É impressionante. De tão complicado que os caras são. Mas é na França, são Mas franceses. é na França, São claro, franceses. são franceses. Mas o que me chama mais a atenção é que esses caras chegam num ponto de alienação de não fazer essas conexões. Então, peraí, você tá olhando para um projeto, você tá vendo uma série de coisas que tem que ser ligada nisso, e você faz vista grossa em relação a algumas coisas só porque você acha que tem que ser daquele jeito. E eu acho que um projeto, ele não é assim, um projeto, muitas vezes, ele tem que ser desenvolvido por uma equipe. E é legal da gente pensar numa equipe de projeto. Você pode ter um líder de projeto, mas você precisa pensar numa equipe que pensa ele. Até porque, levando em consideração aí vários dados, inclusive dados de físicos, né? A gente não enxerga 100%. A gente não tem, às vezes, como lidar com 100% dos dados. Então, a gente precisa ter pessoas na equipe que se faça isso. Então, a gente ter pontos de vista diferentes pontos ajuda. de vista diferente ajuda muito. Nessa hora, é a hora que a gente começa a entender, por exemplo, né, o termo reengenharia. Reengenharia, eu tenho uma ideia de um projeto, então eu vou fazer uma reengenharia em cima dele. Não é jogar aquele fora, não. Eu vou aproveitar as coisas boas que tem lá e vou começar a enxergar elementos que vão contribuir com o projeto para ele poder atingir o objetivo dele. E falta muito desses apontamentos, dessas mensurações. Eu vejo muito projeto sem mensuração direta, sem indicador. Essa é outra coisa que a autodireção valoriza, é quando os projetos podem ser medidos. Exato. Porque uma coisa que eu vejo também, que chega pra mim aqui, que eu vejo que é quando a gente não fecha um QualiX, por exemplo, ou um MetroX, é porque o cara não conseguiu mensurar o resultado. Perfeito. Ele não conseguiu desenhar mensurar o ROI. o resultado, ele não conseguiu demonstrar o benefício. O benefício, qual o risco que ele tira, ele não consegue. Quando você consegue medir, fica tudo muito mais fácil. Fica tudo muito mais fácil, então, verdade. Esses são grandes pontos, eu acho que a gente pode elencar, que a autodireção valoriza. Um deles é a grana mesmo, né? Sim. O retorno, o recurso, isso tem. Mas vamos lembrar que não é só a grana. Não né? é só a grana. Vem com tudo isso. Eu queria até pegar um ponto aí que o Kane puxou da questão da responsabilidade, que é uma coisa que eu vejo muitas vezes. O cara quer aprovar um projeto e ele manda, assim, um projeto super importante. Eu vou dar o exemplo de software, porque é o que a gente lida aqui. E às vezes quem fala com a gente aqui é o estagiário. Então, manda ótimo. o estagiário perguntar pra gente, pergunta lá qual que é o preço. Né, assim, que não tem nada a ver, né? E aí, às vezes, a gente tá aqui pra ajudar o cara a construir, né? Porque a gente entende que qualidade também é fazer essa construção. O cara não tem agenda.
Pô, a suficiência, não é importante. a Então não é suficiência importante. de recursos já foi comprometida aí. Se ele não tem agenda para falar comigo sobre a importância do projeto, ele vai ter agenda para conduzir esse A mulher já projeto? viveu casos que tem clientes que falam assim, não, eu tenho que apresentar pro meu diretor. Eu falo, a gente vai apresentar. Não, ele não vai falar com vocês. Eu falo, então não tem interesse. Não, E o cara é fica muito chocado. interessante isso. Quando Cara, você bravo. diz isso, Eu né? falo, nossa, mas Fica você está sendo bravo. grosso. Eu falei, não, cara. Não tô eu sendo tô dizendo grosso, o seguinte, tô sendo direto. se o teu diretor não tem tempo pra falar comigo, não vou nem te mandar proposta. Não tem interesse em falar com vocês, porque vocês não têm tempo pra tratar da qualidade. Isso, ou seja, que vocês não têm a atenção necessária para cuidar disso. Cara, tem uma né? multinacional que a Moniz viveu isso com a gente, que na reunião, no pitch, que eles tinham 5, 10 minutos com os diretores, eu falei, vocês não estão levando isso a sério. Quando vocês quiserem levar a sério, vocês me procurem. Então, aí, E né? daí, daí a gente Fizemos fechou com os isso. caras. Eu falei, cara, vocês estão de brincadeira, gente. Isso é Fizemos muito isso. sério, cara. Fizemos isso. Então, mas Isso é olha muito só, né, sério. que legal. Nessa hora, quando vocês estão fazendo isso, vocês não estão fazendo isso para tirar a atenção do projeto. Não, muito pelo contrário, você está Não, concentrando a atenção cara. no projeto. Eu acho que esse é um diferencial, porque, no geral, os projetos são construídos sem a devida atenção. E não, Entendeu? Ele no É bem momento isso, é o ali- estagiário. Não, É, o estagiário. negócio. Aí, cara, como é que você vai. Olha só, e assim, legal. Eu não tô discriminando que é o estagiário, Sim, não, não é é isso. isso. É que quando um projeto é legal, todo mundo quer falar, todo mundo quer participar, inclusive a alta direção. Então, Sim. nesse caso, estavam os diretores lá, eu lembro da hora que a gente terminou, eu peguei e falei, ó, gente, porque vocês querem resolver isso a gente pode fazer. Mas com o nível de atenção que vocês estão colocando, eu não quero entrar. Uhum. Porque eu vou me queimar, vocês não estão dando bola, e daí vai estourar na minha mão que eu sou menor do que Pois é. vocês. Sim. E, Vai- ó, eu agradeço a oportunidade, mas assim, se Não vocês dá. querem levar a sério, vocês me chamem. É, O diretor e- falou, lembra que ele falou? Sim. Com certeza é a apresentação mais diferente que eu já vi É. na minha vida. Não, e eu penso que, assim, eu tô dando o nosso exemplo, né, que eu tô até falando do estagiário e tudo mais, porque a gente lida com projetos que movimentam um sistema de gestão. Não tem como alienar o corpo de gestão para falar Pra do falar projeto. disso. E não é perfeito. uma discriminação do estagiário. Talvez ele, para comprar as canetas, lá, o material do escritório, ok, Tá tudo certo. tudo certo. E tá no processo dele de desenvolvimento. Ele faz exatamente. parte de um projeto. Sim. Mas olha a dimensão do projeto que a gente vai lidar. Não dá para falar só com o estagiário. Você sabe por quê? Porque ele não vai ter autonomia nem alçada para decidir sobre... E nem visão, nem e nem visão. conhecimento. Cara, Ele não vai entender quais o que são- está não, acontecendo. A hora que eu perguntar qual que é o desafio que você tem hoje para transformar as não conformidades em melhoria contínua, ele vai falar, hein? Não porque ele é ruim, porque, cara, ele nem viu a matéria na faculdade, às vezes, entendeu? Ele não tem conhecimento da empresa. Sim. Então, e muitas vezes a gente usou o exemplo do estagiário, mas isso não é estagiário, não. É um colaborador que não tem alçada e Perfeito. autonomia. E aí Entendeu? é legal da gente pensar nisso, porque olha só, às vezes o projeto ele pode até ter sido idealizado de uma forma bacana, mas Sim. na execução dele Você quebra o projeto. você quebra o projeto. Então, assim, a garantia da execução é uma outra coisa É que outra a direção coisa. valoria. Muito. É uma outra coisa que a direção Que a valoriza. direção valoriza. Eles querem ter convicção que o caminho tá correto. E que a gente vai conseguir E trilhar. que a gente vai Porque, conseguir e daí a gente andar volta nele. lá nos Isso aí. recursos, no tempo, né? Na clareza do trabalho, na mensuração na dele. mitigação dos riscos. Então, Exato. porque esse andar tem que ser fluido. Uma coisa que é muito legal, né, Ken? Eu não vou. A gente não pode falar o Santos aqui, mas a gente teve um cliente comum, uma multinacional alemã, que trabalha que faz um trabalho automotivo e que eles levavam os clientes para assistir as corridas da Fórmula 1 lá. É legal. Esse é um disso. projeto muito legal de Então, falar, porque Nota só que é interessante isso, né? Porque o projeto tá ligado no cliente. E quando todo mundo tem clareza do que tá fazendo, cara, virava cara, é uma grande festa. Não, o que os caras tiveram de resultado Então. colocando... Pô, qual que foi o projeto? Cara, vamos gastar numa TV que era do tamanho do nosso estúdio. Realmente, deve ter sido uma fortuna. Mas, meu... Era um vídeo wall, cara. Era um vídeo... Não, mas vamos chegar num acordo. É um pneu do carro que eles vendem já Pois paga, é, entendeu? já E quantos paga, carros cara. eles não venderam? Pois é. Pô, e uma temporada de Fórmula 1 inteira, Sim. todo mundo assistindo lá. Assistindo. Entendeu? Juntos, então, torcendo pela... Cara, é sensacional, Então, né, mas cara? aí, olha só, né? Quando a gente tá falando disso, é um projeto que ele foi pensado, Sim. que ele teve o cliente como foco, ele tinha claro os recursos, as mensurações, o tempo que ia durar. Ele tinha ali previsto, né, quem são as melhores pessoas para estarem envolvidas naquele negócio todo. Ele não era um... Não era um chute. Ele não era um chute, não era um palhaço na beira da rua. Falou, você quer vestir a corrida com a gente? Não, tinha o foco, tinha quem eles iam trazer. Exato. Então, assim, Até o engajamento, cara, ele... muda. Então,
E é legal da gente falar isso, porque às vezes eu encontro alguns diretores de outras empresas, né? E, bom, eu sou suspeito para falar do mundo dos alemães, né? Eu gosto muito, que ele é muito ordenado, ele é muito pensado, ele é muito idealizado, né? O alemão, ele tinha... Você sabe o alemão em si, ele é bem... Não, e você sabe que na Segunda Guerra Mundial ele tinha jeito de correr quando caía bomba do céu. Você não corre de qualquer jeito, que a bomba te acerta. Você tem um jeito pra correr. Entendeu? Pra você não se bater nos outros. Então tinha uma ordem até pra você correr. Uma ordem. Então, e é super interessante. Não é à toa que a Alemanha é a potência que é lá na Europa, né? Sim. E aí, é isso. Mas eu tava conversando com uns diretores de uma empresa brasileira e a gente tava falando disso, tava me dizendo assim, mas o alemão não tem... de repente, sentimento. Eu falo, não, você tá maluco. Você sabe o que você tá dizendo. Ele fala assim, por quê? Assim, os caras têm, mas tá conectado no que importa. Então, ele não tem qualquer sentimento pra qualquer coisa. Qualquer sentimento. Ele não tá divagando. Não foi alguém que falou alguma coisa, ele ficou invocadinho, vai deixar o projeto de lado e vai viajar na maionese. Não, os caras têm foco. Eu gosto muito disso, porque um projeto bem estruturado, ele tem que trazer esse tipo de coisa. E os alemães conseguem tirar, por exemplo, da concepção do projeto, o que é ego, por exemplo. O que eu quero lá, que fique apontando para mim como se fosse as câmeras, né? Os holofotes, todos não, eles conseguem tirar isso e fazer um trabalho em equipe. Nesse exemplo aí que você está dando, foi um trabalho em equipe, que eles juntavam... Eles tinham um líder do projeto, mas tinha uma equipe em conjunto. E que legal eles contando o resultado que eles tiveram, os caras né? vibravam. Não, e assim, uma coisa que foi legal de falar desse projeto, porque eu tô trazendo ele aqui, porque nesse projeto tinha clareza, nesse projeto eles sabiam qual retorno que eles queriam. Perfeito. Eles escolheram os recursos, sabiam qual que era o tempo e o timing E pra executar. aplicavam o compliance, hein, cara? Sim. Não vamos deixar isso, porque tem muita gente que acha que projeto é feito de qualquer jeito. Não. E esses caras fizeram o projeto nas conformidades. Exatamente. Que a gente fala que trava um projeto. Então, exato. Que a gente quer burlar, às vezes, algumas coisas em função de projeto. mas Poxa. Não, esse projeto não vai... Porque o time... Porque eu já ouvi muito isso. Não, porque a contratação vai levar muito tempo. Vamos fazer aqui por fora. Fala, não, cara. Não, nós não vamos fazer por fora, nada por não fora. Vai fazer por nada. Não tem jeitinho. Por fora de onde, cara? Por fora de onde? Você tá maluco? Entendeu? Então, assim... às vezes o cara fala, não, o que eu quero fazer, eu não quero... eu quero fazer utilizando o recurso do meu departamento. Eu falei, então tá bom. Então o teu por fora é não utilizar o recurso corporativo. Ele falou, falei, então beleza. Aí não Perfeito. Esse por fora eu entendo, e aí tá tudo bem. Mas a grande questão, quando você fala do compliance, é você olhar que você pode aplicar as regras de compliance num projeto, que hoje cada vez mais, né, cara? Porque pensa nesse caso, como que são selecionados esses clientes? Peraí, vou chamar também o meu cunhado, não é assim? Não é assim. Meu cunhado. Entendeu? Então, tem uma inteligência Exato. aplicada Porque que o te projeto leva a essa construção. Cara, eu tenho que dar resultado. Exato. Entendeu? Você pode chamar o teu cunhado? Pode. Ele tá se enquadrando no perfil do cliente, ele vai comprar esse carro lá na frente, ele vai. Não, então beleza, cara. Então, só por acaso é o seu cunhado, né? Agora, não, vou chamar o cara, porque é gente boa pra caramba, o cara conta altas piadas. Não é ele, Não vai é divertir esse, o pessoal. Não é esse. Vai divertir o pessoal de novo, um palhaço. Pra quê, né? Então, e aí é legal porque a visão de negócio tem que estar aplicada dentro de um projeto. Muito legal. E visão de negócio, às vezes eu vejo muito projeto sem visão de negócio algum. Eu quero, legal que a gente já falou muito do que a autodireção valoriza, eu quero puxar um pouco para projetos de excelência. Né? Legal. Porque senão a gente já tá chegando no final do podcast, não falou disso ainda. Vamos falar. Eu quero falar porque muitas vezes, Kenny, agora eu quero trazer para cá, as pessoas elas falam, não, eu quero plantar um projeto aqui, poxa, cara, vamos botar agora aqui no bolo a cereja, o chantilly, vai ficar duca, vai ser incrível, nunca vai ter nada igual. E o refugo? O refugo tem muito na fábrica. Tá cheio de refugo. Você não faz o básico, né? Aqui, de cada 100 peças, 3 não funciona. Você tá entendendo? É óbvio que a gente tem que buscar projetos que tragam excelência, mas a gente não pode esquecer que a excelência e a qualidade são praticamente sinônimos. Exato. Então a gente tem que garantir uma entrega de qualidade. Qualidade, lembrando, é geração de valor para o cliente, adequação ao uso. Então, os projetos de qualidade, eles são projetos de excelência. Só que muitas vezes você está querendo fazer um Lean Six Sigma e você ainda não consegue tratar as não conformidades. Então você precisa olhar para o projeto de qualidade de um jeito que, olha, cara, isso aqui é o alicerce. Sim, legal isso aí que você tá, né? É o que sustenta. Perfeito. Porque senão a gente tá querendo ir além, mas tá ficando aquém.
E aí, né, legal que quando você traz isso, que me lembra daquela frase do Peter Drucker, né, que excelência é fazer bem feito o que precisa ser feito. E muitas vezes você não consegue construir um projeto se você não faz bem feito o que tem que ser feito. O básico, O básico, entendeu? E às vezes a gente tem que construir projetos básicos para começar, para entender, para saber lidar, para ver ele dar resultado, e com essa experiência você ir formando o seu conhecimento para aí sim criar projetos mais ousados, mais desafiadores, entendeu? Porque você não vai executar um projeto de, sei lá, audacioso, né? Ou cheio de algumas outras coisas, se você não consegue praticar ele nem no básico, cara. Exatamente. Isso é uma realidade. Esse exemplo que a gente trouxe, né, de assistir lá a Fórmula 1, quem sabe daqui 2 anos o projeto vai ser ir assistir lá na Alemanha, a corrida com os clientes top 30, entendeu? A gente não descarta. Mas, de novo, o básico, né? Pô, cara, dá pra meter um telão. Os caras podem vir aqui. E até, né, mudando assim, teve um trabalho que eu atuei junto com uma multinacional americana, voltada para a área de telecomunicações, que eles fizeram um evento nos Estados Unidos. E a gente tinha que levar alguns clientes, né, eles estavam elaborando nesse projeto todo, nessa construção toda, que eles queriam levar clientes para conhecer uma determinada solução. E na construção do projeto foi pensado nisso. Então, e aí, cara, mais ou menos assim, de 100% da população que estava inserida nesse projeto, o resultado foi alcançado com todos os participantes. E aí eu também entendo que é o seguinte, né? Nessa hora a gente fica muito claro a importância de fazer bem feito aquilo que tem que ser feito. Você não fica floreando. Às vezes a turma tá preocupada lá com a cereja do bolo. Cara, mas me fala uma coisa. Como é que tá a massa do bolo? Os caras conseguiram embarcar, chegar e ver a solução? Viram a solução, conseguiram entender aquilo sendo conectado no dia a dia deles, aquele projeto de apresentação, aquele projeto de construção foi conectado em todos os pontos, todo mundo conseguiu, sabe, teve as mensurações, e o pior não é só isso, tá? Projeto bom, a turma às vezes gosta de copiar na próxima etapa, e não, projeto bom é projeto rasgado no lixo, depois de uma bela de uma avaliação e com conhecimento desenvolvido, aprendido, com as lições aprendidas, feitas e conectadas com a sua equipe. Porque o contexto muda, ano que vem tudo mudou, cara. Mudou tudo, a gente tá dizendo isso, né? Um projeto, ele tem que saber lidar com essas variáveis, né? Ele tem que ser flexível a isso. Se o projeto se repete, ele deveria ser um processo. E aí a gente está discutindo de outra maneira. De outra maneira. Entendeu? Agora, fiz o projeto que é bom, continuou, e você não vai mudar nada, então pode ser que ele seja um candidato a processo. É por isso que o planejamento é um processo. Exato. E a gente pode ter sempre melhorias, todo ano aqui no nosso divertimento estratégico a gente muda, mas a gente sabe o que muda e o que não muda. Perfeito. Né? Então a gente, ele é um processo, todo ano ele vai acontecer. Aprendizado, né? Mas antes dele ser um projeto, o primeiro planejamento ele era um projeto. Antes de ser um processo, o primeiro ele era um projeto. Perfeito. E aí qual é o objetivo? Fazer bem feito o que precisa ser feito. E aí ele tem que estar com tempo, ele tem que dar retorno, ele tem que estar mensurável, ele tem que estar com o cliente em foco, tem uma série de coisas que tem conectado nisso, para ele poder realmente funcionar e ao final a gente celebrar. Isso é um projeto mágico, não um projeto trágico. Entendeu? Isso. Senão, o problema. O projeto mágico não é o palhaço que faz mágica. Exatamente. Não é pra tirar o coelhinho da cartão. Mágico. E aí, né, é legal da gente pensar isso, né? Porque um projeto, quando ele supera expectativas, ele dá essa sensação de magia. Todo mundo fica encantado com o conceito. Exatamente. E a magia tá ligada com esse encantamento. O que é esse encantamento que nós estamos falando? É a superação que você teve. Eu tava esperando receber algo, recebi aquele algo e muito mais. Até para conectar no que a gente está falando de qualidade e excelência, então quando a gente fala de um projeto, né, como aprovar na autodireção projetos ligados à qualidade e excelência? A gente falou de tudo que a autodireção valoriza. Perfeito. Agora você vai desenhar para eles o ROI. Qual que é o retorno sobre o investimento, Perfeito. Né? Então assim, você vai desenhar, olha, cara, mas nem projeto de qualidade, cara. Como é que eu faço isso? Meu querido, você gasta 20 horas por semana. Vou usar o nosso exemplo, não é para fazer jabá não, cara, mas é para qualidade, software de qualidade. Você passa 20 horas por semana fazendo planilha. Quando foi a última vez que você fez uma análise de causa de verdade? Assim, que você sentou e passou 3 horas discutindo um problema com a equipe. Ano passado. Né? Você gastou uma semana fazendo a apresentação da análise crítica. A apresentação da análise crítica, você não tem uma dashboard. E o indicador, você aprofundou no indicador, entendeu? Então, assim, você vai fazer essa conta de hora de trabalho, muitas vezes. Estou pegando nosso exemplo, mas tem 1000 exemplos, né? Com certeza. Então, assim, vai pegar as suas horas, você vai ver que você precisa de 3 analistas e que você tem mais 2 vagas abertas. Vai falar, cara,
vamos fazer aqui e vai mostrar o retorno sobre o investimento. Vai mostrar as não conformidades reincidentes que deram 433 mil de prejuízo ano passado. Eu vou falar, se tivesse um sistema que ajudasse elas não acontecer, ele ia custar um décimo disso. Então, né, um outro número que pode se trazer aí, de repente, é o impacto no faturamento. A gente costuma sempre usar uma conta do não faturamento. O que é isso, né? É o cliente que reclamou e voltou. Entendeu? E aí também você tem aquela possibilidade de realização que você não realizou. Então tem uma série de números que podem ser construídos para alicerçar um projeto, né? E nessa hora não é que a gente está pensando só em dinheiro, é que a gente está colocando tudo num balaio chamado dinheiro, mas dinheiro tem nome, nome do dinheiro é resultado. E outra coisa, o dinheiro foi o que possibilitou a gente converter as coisas numa coisa, que é o dinheiro, para poder obter aquilo que a gente não tem. Senão tava até hoje a gente trocando pedra, lã por milho, entendeu? Ovelha por, sei lá... Escambo, né? Era um escambo, então é um jeito de fazer isso. Então, tô trazendo isso pra cá, Kenny, porque é legal a gente conectar isso com a... E a gente falou de qualidade. E a excelência nada mais é do que aquele projeto de melhoria que te coloca em outro patamar. Mas eu queria muito trazer que garanta que você está fazendo o mínimo da qualidade, que você está conseguindo entregar o alicerce. Porque senão o cara fica numa maluquice da excelência. Eu sou um cara que acredita muito em melhoria contínua, acho que tem tudo a ver. E excelência nada mais é do que a melhoria contínua para sempre. Mas garanta que você está fazendo o básico. Você sabe que é uma coisa importante para a gente entender que a nossa vida é feita por pequenos projetos. A nossa vida é um projeto. E na hora que eu penso nisso, o projeto tem essa direção de ser contínuo. Então a gente precisa fazer projetos novos o tempo inteiro. Então ela se conecta com essa coisa da melhoria contínua. Sim, o tempo todo. Então vai acontecendo o tempo todo o tempo. E tá aí um grande desafio, né? Tanto é que hoje se fala muito de se trabalhar com a equipe ir sempre por projetos. Mas é muito nesse sentido que a melhoria contínua, geralmente, existe um processo de melhoria contínua, mas ela geralmente acontece por meio de projetos. Por meio de projetos. Faz um projeto, viabiliza, executa, faz um projeto, viabiliza, executa. Uma coisa também, quando você diz a respeito de projeto ligado à qualidade e melhoria, chefe, é que às vezes a gente também está num nível de qualidade muito aquém. Porque quando a gente vai lá estudar os gurus, a gente ouve muito falar do custo da não qualidade. Exatamente. A gente ouve muito falar de mensurações. Inclusive, Crosby fala muito nisso, né? Que o problema geralmente não é a produção na empresa. Que ele fala que a produção geralmente tem muita mensuração. E aí você vê com mais clareza os problemas que tem ali. Mas quando você vai para áreas que são áreas que imputam serviço, né? Vamos dizer, áreas administrativas, tipo marketing, fica difícil de medir o desperdício. E a gente, às vezes, dentro das empresas, a gente não tem uma maturidade do processo para demonstrar o quanto isso... Esse é um exemplo quando você disse do tempo que eu levo, por exemplo, para criar uma planilha de lista mestra, para fazer esse controle, absurdo, né, cara? Que não é mensurado. E aí, é um tanto de energia e de dinheiro que vai sendo desperdiçado e que não se consegue, talvez, levar isso para uma direção... Né? Para a diretoria, vamos aprovar, vamos entender como que a gente reduz esse tempo e trabalha nas atividades que realmente geram valor. Mas muito legal, cara. Eu acho que, bom, a gente vai ter que encerrar o podcast, que a gente já estourou o tempo pra variar. Pois é. Então, cara, eu mais uma vez, né? O Kenny sempre fala demais. É uma desgraça gravar podcast com o Kenny. Rapaz, eu vou falar, viu? Podcast, é uma desgraça, mas é bom. É um projeto legal. É um projeto legal. E que gera dinheiro, hein? Pra você, né, Kenny? Uma hora vai gerar pelo menos pra alguém, né? Então, alguém. Pois é. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente pode encaminhar pro resumo, né, Maurício? Que a gente conseguiu fazer um bom apanhado geral do que a gente conversou sobre projetos aqui. E é muito legal dizer que isso é só abertura pro tema, né? Acho que dá pra tocar o sino aí que a gente vai ter que falar de novo nesse tema. Isso se você ouvinte mandar áudio, né, se cara? Se ouvinte não mandar. Você tem que mandar áudio com as suas dúvidas, com as suas dores, as coisas que você já passou aí com a sua direção, o que deu errado, o que deu certo. E aí a gente dá um jeito de gravar mais um podcast nesse... Pois é, né? De repente a gente pode até propor isso, né? A gente pode, né, discutir numa próxima aí por que o seu projeto não dá certo. Então manda você pra aí os problemas que a gente pode até fazer um podcast voltado nos problemas que eles apresentam, né? Você manda vai ser um fala que eu discuto da qualidade. Beleza! Aí vai ficar bom esse negócio. Vai ficar bom. Muito bem. Só não pode ser Muro das Lamentações. Não pode. Vamos pro resumo. Vamos lá. Nesse episódio, a gente falou sobre
que eu não consigo aprovar um investimento com a alta direção? E aí a gente começou conversando ali, o que a diretoria valoriza? É só dinheiro mesmo? A gente explorou um pouco esse assunto e também falamos um pouco sobre o que gera valor para a alta direção. A gente falou sobre clareza, sobre o cliente em evidência, sobre tempo, sobre retorno sobre investimento, recursos, mitigação de riscos, ter as coisas bem mensuráveis, ter indicadores, garantia da execução e competência e organização para a execução, compliance e visão de negócio. A gente falou também um pouco sobre como aprovar um projeto ligado à qualidade e melhoria, o que não exclui nada do que gera valor para a diretoria aí. Então a gente precisa estruturar a base e garantir que o básico está sendo bem feito, fazer bem feito aquilo que tem que ser feito. E também a gente falou sobre o ROI, né? Alguns indicadores que pode apoiar aí no retorno de investimento. Custo do tempo em atividades manuais, que são um desperdício, impacto no faturamento, o dinheiro relacionado ao risco que a empresa corre e por aí vai. Aí eu vou deixar a sua criatividade dizer. Tem uma série de coisas. Escuta de novo, se você quiser. Mas muito legal, amor. Valeu pelo resumo. Kenny, foi muito legal esse podcast, cara. Queria agradecer a participação de novo. Eu que agradeço, Jason. Obrigado, Moniz, estar aqui com vocês. É sempre... aí. É divertido, né? É divertido, né? Uma festa. A gente, além de tudo, além de ser divertido, a gente aprende um bocado, Sim. né? Porque essa troca aqui é super rica. E né? até trabalha. Eu A costumo gente dizer. até trabalha. O pessoal fala, pô, até trabalha. Queria agradecer você que é nosso ouvinte que tá com a gente aqui no YouTube, você tá vendo a minha cara de bolacha. Agora, se você tá no Spotify, você é mais feliz, porque você não precisa me ver, né? Então, mas agora, se você quiser ver a cara do Kenny Moniz, você vai no YouTube, pode assistir a gente por lá. Pode procurar a gente nos agregadores de podcast. Ô, Kenny, quem quiser encontrar o Kenny, né? Horus Mentoria. Isso, horusmentoria.com.br, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Perfeito, também. legal. Os caras já estão buscando ele lá e ele tá ficando rico com nossas costas. Procura Moniz e Carla. Isso, pode buscar a gente no LinkedIn, No LinkedIn, também. Inclusive eu lá, Kenny Alves lá no LinkedIn. Kenny Alves, Moniz e Carla e o Jason AB. Esse AB é de abestado. O Jason AB. Não é, nem não arte é de abestado. Mas é Jason AB, palhaço. pode procurar lá. Pode procurar lá. E é muito legal ter você ouvinte até o final. Né? Se você gostou, você manda um áudio, manda uma mensagem pra nós. Se quiser mandar por escrito um e-mail, né? Negócio da década de 90, mas que ainda funciona. Você escreve pra contato@qualicast.com.br. Ou, Mo, ele manda o áudio pra que número? 43 998 220077. Então, quero terminar com uma frase do Alexandre Schwartzman que tem muito a ver com essa discussão que a gente teve aqui hoje, que é o seguinte: ocorre que no Brasil o orçamento sempre foi uma obra de ficção. Valeu, até mais. Até. Tchau. Tchau. Valeu. Valeu.